Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo bioenergético. Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente tem um convidado muito especial, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí, nosso convidado já está aqui com a gente, ao vivo, né? Para quem está acompanhando isso aqui no nosso podcast, ou então no canal do YouTube, a gente tem um grupo fechado que se chama Tribo do PEC. Esse grupo no Facebook a gente dá conteúdo todo dia e a gente tem eventos como esse semanalmente, um entrevistado, às vezes a gente faz um bate-papo só eu e a Vá, a gente faz masterclasses, enfim, é um grupo super especial e a gente quer te convidar, se você ainda não faz parte, entra lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com, arrasta lá para baixo e tem uma siglazinha, Tribo do PEC, você clica lá e pede acesso. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Na verdade, essa entrevista a gente já vem tentando agendar vários meses atrás, quando eu recebi uma mensagem no grupo do Renato Stephanie, que a gente já entrevistou 2 vezes do Hack Life, e o Renato mandou para todo mundo da comunidade dele esse vídeo, e geralmente eu não confiro esses vídeos que eles mandam nas comunidades, geralmente eu não clico em nada, mas não sei porquê, mas naquele dia assim, vou clicar. Eu não sei, eu estava com tempo extra, cliquei no vídeo e comecei a ver, porque o Renato falou assim, putz, pessoal, confiram esse vídeo aqui de 15 minutos, vale muito mais a pena do que muito documentário de Netflix, e aquilo lá, né, me deixou curioso, eu fui lá, cliquei no vídeo e comecei a assistir. Né? Eu acho que eu assisti até antes, depois eu falei, vem aqui assistir esse vídeo aqui, que vale a pena. E foi assim que a gente conheceu um pouquinho do nosso convidado, do Lucas, que está aqui com a gente. Eu fiquei super feliz quando eu vi o vídeo, porque eu falei, nossa, finalmente alguém que fala a real, que fala a mesma linguagem que a gente sempre fala aqui dentro da tribo do PEC, que nós somos simplesmente células de um organismo vivo muito maior, e foi isso que o Lucas, essa história que o Lucas estava contando nesse vídeo que a gente viu, e a gente até compartilhou ele com a tribo do PEC lá atrás, naquela época, então pode ter pessoas aqui que sabem o vídeo que a gente está falando, quem está aqui com a gente há mais tempo, mas enfim, temos hoje, finalmente, o Lucas aqui com a gente, pessoal. Bem-vindo, Lucas. Brigadão. Gratidão. Fico muito feliz, né, pelo convite. E que legal, né? Eu não sabia disso. Tô sabendo em primeira mão como é que foi essa trajetória do meu vídeo para vocês, né? Muito interessante. Pois é, a internet hoje em dia tem vários benefícios, né? Essa parte da conexão, a gente... Enfim, muito legal como chegamos até aqui. E o teu sobrenome é Pirani, é isso mesmo, tá certo? Lucas Pirani? Isso, é Lucas Costa Pirani, é isso. Pirani, perfeito. Então, vamos lá, a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui, Lucas, perguntando um pouquinho sobre o teu background, né, a tua história, né? Quem que é o Lucas Pirani? Fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Beleza, então vamos lá. Bom, eu fiz faculdade de audiovisual, né? Porque eu sempre gostei de cinema, né? Eu sempre, desde criança, eu achava muito interessante a ideia de você ir no cinema e ter todo aquele clima, aquele ambiente que parecia um templo para mim, né? Tinha aquelas loucuras do mundo afora e aí você entrava lá e você se sentia naquele templo, você tinha aquela história, você estava envolvido, era incrível, né? Mas eu sempre gostei dessas histórias mais cósmicas, por exemplo, como o Avatar, do pessoal azul grandão, né? E isso me fascinava, e eu sempre gostei por exemplo, de Harry Potter, de ficção científica, né? Muito voltada para essa área. E eu comecei a fazer audiovisual porque a minha ideia era levar para as pessoas essa mesma sensação de bem-estar que eu tinha quando eu entrava naquele templo sagrado da sala de cinema. E aí depois eu fiz uma pós-graduação em cinema, né? E comecei a trabalhar, eu me especializei em edição de vídeo e comecei a trabalhar em edição de vídeo, né? Isso quando eu tinha 17 anos, na verdade, que eu comecei a já entrar nesse caminho de espiritualidade, comecei a frequentar Umbanda, comecei a frequentar Hare Krishna, comecei a frequentar várias outras religiões para pesquisar. Eu comecei, o primeiro livro que eu lembro que eu peguei para estudar foi sobre anjos, hierarquias divinas, e aí eu comecei a estudar sem parar, e foi um atrás do outro, porque o cinema
você estuda várias coisas, porque você para fazer roteiro, você estuda sociologia, você estuda filosofia, você estuda um pouco de tudo. E aí eu comecei a estudar um pouco de tudo e comecei a gostar e de repente comecei a engolir livro e fazer dieta de livro e era livro. E com isso chegou um momento, né, que eu falei aqui para vocês, que eu fiz a minha pós-graduação em cinema, comecei a trabalhar com edição de vídeo. Eu me decepcionei muito porque eu tinha uma ideia ingênua, né, de eu vou sair daqui, fazer filmes incríveis e o mundo vai ficar muito feliz, só que não é bem assim, né? Filme é um produto e tudo se torna um produto, tudo se torna mercado, tudo se torna comércio. E aí começou a complicar isso. E eu tinha todas essas ideias na minha mente, como o vídeo do Terra Viva, eu não sei, eu tenho essa questão de sintetizar, sabe? Eu vejo como se como se todas tivessem muitas roupagens culturais, mas existe só uma linguagem que é a ciência sagrada que fundamenta todas as roupagens culturais, não importa a religião, a crença, a filosofia por trás. E essa ciência sagrada está presente em todas as doutrinas, filosofias e tudo mais. Tanto que no vídeo Terra Viva eu falo sobre isso, eu falo dos antigos filósofos, falo sobre várias culturas, né, todas falando a mesma coisa. Então, basicamente, eu depois da frustração, né, de trabalhar nessa área mais comercial, né, mais de empresa, eu resolvi realmente focar e fazer o vídeo no YouTube e falei, eu falei, olha, bom, eu vou fazer da forma que eu tô pensando e vamos ver o que acontece. Aí eu comecei, não foi com o Terra Viva, muitas pessoas acham que foi, mas o meu primeiro vídeo foi o Mensageiro, né, que foi divulgado recentemente aí, bastante, e eu fiquei muito feliz, aliás. Ele é um vídeo muito interessante, eu gosto muito dele. E depois disso eu fiz alguns outros vídeos só eu falando assim com um formato mais leve, mais sutil, né? E aí depois eu fiz o Terra Viva, né? Mas assim, no geral eu sou essa pessoa, eu sou um eterno estudante. Hoje eu estudo psicanálise, né? Eu basicamente saí da área de cinema, na verdade da área comercial, mas o cinema hoje em dia para mim é o Ruby Cosmos, que é a minha produtora, né? Onde eu produzo todos esses conteúdos. E eu também trabalho com a terapia de orientação de jornada, que é uma terapia que eu desenvolvi com o auxílio e intuição dos meus mentores espirituais, que é um trabalho com cartas, né, que eu faço, que eu utilizo todos os tipos de cartas com o único propósito do autoconhecimento, não para prever futuro e nem olhar passado, mas para olhar para o agora, porque é do agora que você tem a probabilidade de um futuro e a probabilidade de perdão, né, e reconhecimento do passado. Então, basicamente, esse sou eu agora, um eterno estudante que está aí na vida. Show de bola, Lucas. E para quem está escutando, nos vendo nesse exato momento, que não sabe, não conferiu ainda esse vídeo que a gente está falando aqui, Terra Viva, né? Se botar, acho que Terra Viva já tem mais de 500 mil visualizações. Planeta Terra, eu acho que é o nome. Planeta Terra é um ser vivo, né? Isso. Perfeito. E só uma perguntinha de curiosidade. Quantos anos tu tem agora, Lucas? Desculpa, acabo falando muito, eu me perco. Eu tenho 24 anos agora. 24, né? E foi isso que chamou a atenção também, nossa, minha da Vá, né? A gente dava para ver que tu era bem novo, né? E a gente, putz, olha só que legal, né? Uma pessoa bem nova falando desse tipo de assunto com essa propriedade, né? Com uma visão bem diferenciada da grande maioria das pessoas que têm 24 anos hoje em dia, né? Que é essa ciência sagrada, né? Isso com certeza é a base de tudo. E, querido, uma curiosidade, por que Ruby Cósmico? O canal do Lucas, pessoal, no YouTube chama Ruby Cósmico. E da onde surgiu esse nome? Boa pergunta. Bom, tem dois significados, o esotérico e o exotérico, né? O exotérico, que seria um mais aberto, né? Rubi, porque está ligado com a filosofia da grande fraternidade branca, né, do sexto raio, Rubi dourado, né, que o sexto raio Rubi dourado é uma energia cósmica, né, que traz paz, que traz serenidade, que traz tranquilidade. E a ideia era trazer, o canal era isso, independente se a pessoa entende ou não o que eu estou passando, a ideia é sempre trazer sorrisos, trazer paz, serenidade, até porque
no conteúdo que eu faço, eu não foco só na técnica, eu foco em transmitir amor. Por isso que eu utilizo imagens, né, com teor vibracional alto, né, para que as pessoas se sintam felizes. Não importa se ela entendeu ou não o que eu passei ali, o importante é ela sair bem, né, do vídeo. Então, esse é o Agora, para tudo, Lucas. Para quem está escutando, como assim? Como assim? Para tudo. Como assim? Teor de vibração alto através das imagens? Fala um pouquinho mais sobre isso. A gente não pode perder essa deixa. Perfeito. Não. O que acontece? Galera, todo tipo de imagem que nós vemos, vídeo, vou falar de vídeo, transmite uma energia, uma vibração, né? Porque tudo é vibração, né? Tudo está vibrando, tudo é energia. Então, se nós formos procurar no YouTube crianças brincando, ou, não sei, gatinhos brincando, aqueles vídeos que nos fazem, sabe, sorrir, né, estar alegre, aquele vídeo transmite um teor energético. O teor, quando eu falo, é uma carga vibracional, né? Ou seja, uma emoção de alegria. Ela transmite alegria. São vídeos que transmitem alegria, traduzindo no português mais correto aqui, né? Então, e tem muitos vídeos que transmitem medo, insegurança, como notícias terríveis. Aliás, notícias que hoje em dia somos bombardeados por 24 horas de notícias terríveis, né? Então aí a pessoa fica mais insegura, mais afobada, ainda mais com a questão do Covid, né? Faz um terrorismo em cima disso. Então, isso é baixa vibração. O que eu faço nos meus vídeos eu exemplifico as minhas palavras, o que eu estou explicando através de vídeos. E os vídeos do qual eu escolho são sempre vídeos que transmitem essa alegria, essa força, essa positividade, né? Então, essa é a ideia, né? Quando você pega um vídeo e monta ele com o máximo de imagens que transmita tudo isso, que transmita a vida acima de tudo, você tem um vídeo que está atuando aí, eu posso até falar de forma, ele está atuando quase de forma mágica em você, porque ele está, magia, de uma forma bem simples, magia é tudo aquilo que transforma, que transmuta. Então, quando você olha para uma pessoa que está triste, faz um elogio, e a pessoa, de repente, ela não está mais triste e sorri pelo seu elogio, o que você acabou de fazer? Com as suas palavras, com o poder da manipulação do ar, porque a palavra, né, o som é o deslocamento do ar, você acaba de mexer na química e na energia daquele ser humano. Ou seja, você usou a sua palavra, o ar, manipulou o ar para ordenar um sentimento que estava negativo, que estava baixo. Você reequilibrou o outro a partir disso. Então, os vídeos funcionam exatamente assim, quase como uma magia mesmo, né? Que mesmo você não entendendo, ficando com dúvidas, o importante é você ser, digamos assim, transmutado pelo vídeo, né? É lógico, isso demanda também ter o coração aberto. Às vezes a pessoa só fica parada olhando naquilo que eu estou falando e esquece todo o vídeo, né? Então é uma cooperatividade. Então falei muito e ainda tem que falar do Rubi Cósmico, mas pode falar aí que eu falei muito. Não, mas pode contar, conta um pouquinho como surgiu. Esse sexto raio é o meu raio, tá? Não sabia que legal. Vinha daí, mas sim, mais uma conexão. E eu acho que a gente explica aqui dentro do PEC que tudo é vibração. Né? Um pensamento é uma vibração, uma emoção é vibração, as suas palavras têm uma vibração, as nossas ações, enfim, todas as nossas partículas que formam o nosso corpo têm uma vibração. E achei sensacional você usar essa verdade, né, para elevar a vibração das pessoas e para conectar elas com elas mesmas, porque essa é a verdade. Se você está ali usando a vibração do amor, a pessoa que vê aquilo, ela tem aquela vibração dentro dela, então isso vai conectar ela mais, enfim, sensacional. Não sabia que esse era o teu princípio, mas achei o máximo. E disso para o Rubi Cósmico, acho que você falou um pouquinho, né? De maneira geral, é isso, é trazer essa paz, enfim, essa serenidade do raio, né? Enfim, sexto raio, é o raio de Jesus que falam, enfim, tem várias coisas mais espiritualizadas dentro disso para quem não conhece. É isso mesmo, mas existe o significado esotérico também, né? Que seria mais ou menos assim, Rubi na verdade é uma homenagem à minha bisa, porque a minha bisa, ela fazia um remédio com plantas, ela sempre fazia esse remédio, e esse remédio, agora eu não vou lembrar a receita, mas esse remédio era magia pura, porque não é possível, ela usava uma planta, né, que é difícil de achar,
e na verdade a planta é cordão de frade, e ela chamava de rubi. E eu que já tinha, quando criança, tinha muito problema de dor no estômago, de passar mal, eu passava isso, era um alívio, era um bálsamo. E aí eu comecei a colocar em garrafinhas também e distribuir para os meus amigos que estavam passando mal. Eles falaram, meu Deus, isso já me ajudou mais do que remédio, não sei o quê. E aí, né, ela faleceu, né, uns anos atrás, e quando eu estava criando o canal, eu pensei nela e eu falei, poxa, que o canal seja o mesmo bálsamo como o rubi foi para mim. Então eu coloquei rubi cósmico, né? Então, 2 significados aí. Sim, muito legal. Sensacional. Deu certo, né? A conexão da família junto com toda essa parte mais da mensagem e tudo mais. E fala para curiosidade também, Lucas, como é que veio essa ideia desse vídeo, né, que a gente está falando aqui, esse vídeo com mais de 500 mil visualizações do planeta Terra é um ser vivo? Como que surgiu? Como é que, né, veio a ideia? Veio do nada ou foi planejado? Como é que surge algo assim? Que até a gente nunca, por exemplo, a gente nunca fez um vídeo, né, onde virou viral, assim, teve 500 mil visualizações. Eu fico sempre curioso de como que funciona esse processo. Eu acredito que tem muita ciência por trás desse vídeo pelas coisas que você expõe ali. Então, conta um pouquinho de tudo para quem está escutando a gente, né? Desde como surgiu e até o que você fala lá. Eu acho que é fundamental e bate muito com essa parte de conexão, de, né, somos todos um, de unidade, essa realidade que a gente vive hoje. Perfeito. Primeiro, poxa, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, por estar acompanhando aqui. E, poxa, meio milhão de views é uma coisa que não se processa, né? A gente nunca... Parece que é mentira, mas eu fico muito, muito, muito feliz, né? E, assim, esse vídeo... Olha, e não só esse vídeo, quando eu comecei a criar esse canal, eu já estava criando porque tinha um monte de coisas que eu sempre explicava para as pessoas, só eu falando para algumas 3, 2 pessoas, tudo isso que eu explico em vídeo, eu explicava para poucas pessoas. Porque eu precisava botar para fora. Porque, assim, além de ter todo o estudo de filosofia hermética, magia, esoterismo, religiões comparadas, filosofias comparadas e por aí vai que eu faço, com tudo isso também, eu sentia muitas intuições com os meus mentores também, que parecia que, sabe, eu pensava numa coisa e eles me aclareavam a mente, né? Mostrando, é assim porque é desse jeito. Eu falei, nossa, que incrível. Então, é um trabalho que eu falo assim, o trabalho entre reinos, né? Sou eu e eles, né? Então, tinha muito essa coisa, que daí eu pensava numa coisa e ia ligando a todas as outras, e eu falei, meu Deus do céu, né? Eu preciso escrever todos os vídeos que eu preciso fazer isso, né? É como se fosse, por exemplo, um médium que vai psicografar um livro, que tem lá o pessoal fala, você precisa psicografar um livro, né? Aí a pessoa vai lá, tem um monte de coisa, ela precisa tirar isso no papel. Só que o meu caso, o meu livro é vídeo, né? Essa é a minha escrita, essa é a minha linguagem. Então, o que acontece? Eu comecei a escrever um monte de temas que estão ainda anotados, tem muita coisa ainda que eu tenho que colocar lá no YouTube, né? E assim, uma dessas coisas que eu tava falando, meu Deus, mas o que eu coloco primeiro? E sempre me vinha a imagem do mestre Pena Branca e essa ideia da importância para essa hierarquia, principalmente dos mestres Pena Branca e dos índios, dos caboclos, de ter esse vídeo, de eu fazer esse vídeo, porque é um vídeo que fala, né, traz a consciência da vida, que o planeta Terra é vivo, né? Então, e eu também não só deles, mas isso também é uma opinião minha, né? A opinião batia, né? Porque eu realmente falo, putz, isso aqui é muito importante, as pessoas não sabem que a Terra é viva, e quando eu falo, as pessoas começam, mas a ciência, porque às vezes tem umas informações muito maçantes, os documentários muito, muito assim, meio chatos, porque entra um viés muito, né, duro, né? Então aí eu peguei tudo isso, fiz as ligações com filosofia hermética, tanto que foi falado aqui, né, a comparação das nossas células do corpo com o todo. Essa é a filosofia hermética, assim como é em cima e embaixo, assim como é embaixo e em cima. Então, eu juntei tudo isso, eu escrevi, eu fiz esse vídeo, tentei
Na verdade, eu nem fiz. Eu tinha só o roteiro, agora lembrando bem, ano passado. Eu tentei gravar esse vídeo, eu não conseguia de jeito nenhum. No começo desse ano, eu falei, não, agora eu vou gravar esse vídeo. Não consegui. Quando deu o Covid, aí que eu consegui, e aí me veio, não, você tem que fazer uma alteração no roteiro. E aí, aquele momento que seria a Gaia falando, né, vocês queimam minhas florestas e tudo mais, aquilo foi muito forte. Porque aquilo eu lembro que eu coloquei música assim e entrei quase num transe, assim, senti mesmo as palavras, como se eu fosse assim, sabe, com essa voz, né? Não vou falar que é de Gaia, não vou, para mim é o universo, não importa quem seja, né? É o universo em conexão. E aí foi incrível, porque eu escrevi tudo isso ouvindo uma música, já visualizando o vídeo, eu falei, nossa, vai ficar lindo. E ainda demorou para eu editar, porque foi um trabalho absurdo. E eu, como um cara muito perfeccionista, que me cobro muito, né? Eu vi o resultado final e falei, não tá bom, tá ruim. Mas aí falaram, um amigo meu olhou, né? Aliás, é um amigo meu, Gabriel Galvão Monteiro, né? Que ele faz as miniaturas dos meus vídeos, as thumbnails, ele é responsável. Ele olhou e falou, meu Deus, tá lindo, posta isso aí. Eu falei, quer saber? Tá certo, eu vou postar. E eu senti dos mestres, assim, esse vídeo é muito importante que seja divulgado, né? Beleza. E assim, uma coisa interessante, aí vem uma curiosidade junto aqui. Um dos mestres que me intui muito é o mestre Ramatiz, né? Que é um mestre da Fraternidade Branca encarregado pelo conhecimento universalista. Eu sou apenas mais um instrumento de milhões que ele tem aqui no planeta Terra, né? Aliás, todos podem ser um instrumento de qualquer mestre, só basta dedicar, né? É aquilo. Todos são escolhidos, quer dizer, todos são, a porta está aberta para todos, e os escolhidos são os que se dedicam, né? A ideia é essa, não existe nenhuma coisa, você é escolhido e não existe mais um outro. Quem se dedica, né, eles veem que, pô, legal, vamos trabalhar junto. Então, e aí que legal, né? No dia seguinte desse vídeo, eu vi o vídeo, ele estava com muita view, ele estava com acho que com 1.500, eu falei, meu Deus do céu, isso foi uma bomba para mim, né? Foi que nunca aconteceu isso. Eu falei, nossa senhora, alguém compartilhou meu vídeo, alguém famoso, não é possível. Aí eu fui no Facebook e eu vi a página oficial de Ramatiz, né? Que é um dos médiuns psicógrafos das mensagens de Ramatiz, que ele tem livro, né? Que é o Norberto Peixoto. Ele compartilhou meu vídeo. E eu comecei a achar muito engraçado, porque é o mesmo mestre, né? Aí eu achei sensacional. E daí pra frente esse vídeo começou a estourar e não parou mais, né? Legal, muito show. Muito bom, e quem não viu, confira lá. E nesse vídeo, né, tu fala sobre, acho que o tópico principal, essa parte, né, da Gaia, da teoria Gaia, né? Para quem não sabe, fala um pouquinho sobre o que isso significa, Lucas. Perfeito. A teoria Gaia, para resumir, ela começou como uma hipótese, né? Porque a hipótese era a questão de que o planeta, na verdade, é um único superorganismo que se autorregula, né? Isso era uma hipótese. E passou a ser teoria porque o James Lovelock, um outro cientista que até tem que pegar aqui, porque é uma coisa é uma história muito interessante, né? Ele e o outro cientista aqui, eles foram, né? O Margulis, né? Aqui, ó, é o Margulis o nome desse outro. E eles foram fundo, né, na questão dos estudos da geologia, né, de toda essa questão, e eles realmente entenderam, né, que isso funciona mesmo. Até aqui, né, a ideia-chave da teoria é totalmente holística, não hierárquica, né? Sugere que é o sistema gaiano como um todo que faz a regulação, que é a soma de todas as complexas realimentação entre vida, atmosfera, rochas, água, que dá origem à Gaia. Ou seja, o planeta se autorregula, é um organismo vivo, né? Nosso corpo se autorregula, é a mesma coisa. Se você pensar no seu corpo, você vai entender de forma simples e rápida porque é a teoria Gaia. Mas caso você também tenha um interesse assim, aprofundar no assunto, eu recomendo 2 livros. O primeiro dele chama Terra Viva, Ciência, Intuição e Evolução de Gaia, para quem está vendo no vídeo está aqui. E o outro, ele é um livro do eu nunca sei falar o nome dele, Frídio Capra, é o livro do Capra, que chama A Teia da Vida, né? The Web of Life, muito famoso esse livro aqui. Então, com esses 2 livros, você vai ter uma base fantástica, bem científica do que é a teoria Gaia. Assim, eu estou falando de forma muito resumida aqui,
porque não cabe, acho que não cabe aqui entrar nessa complexidade, porque é uma teoria que você precisa ler, né? É algo muito interessante, porque ele vai falar de geologia, vai falar de biologia, de geobiologia, vai falar de muita coisa, entra em várias áreas. E o legal é isso, porque a teoria Gaia, ela só foi possível por conta deste olhar transdisciplinar, que é o olhar que eu uso nos meus vídeos, no meu trabalho no Rubi Cósmico, que é a transdisciplinaridade, para quem não conhece, existe até um TCC lá no Google, se você colocar, muito interessante, não vou lembrar o nome de quem escreveu, mas é legal. Resumindo, é quando você estuda o que está além de qualquer disciplina, ou seja, é a junção de tudo. Não existe uma matéria separada. Existe matemática, depois filosofia. Não, matemática e filosofia é uma coisa só, assim como todas as outras. É um todo só. Não há divisão, né? Exatamente. Então, é isso. Está tudo integrado, né, Lucas? Exatamente. É o que a gente integrado. ensina. É por isso que bate tanto e que bateu tanto quando a gente viu esse vídeo. Eu queria que você contasse aqui só para o pessoal, em linhas gerais, né? O que é o coração da Gaia, o que é vamos pensar assim, para quem está escutando a gente aqui, os órgãos de Gaia, só para vocês entenderem um pouquinho do que é essa teoria. Conta um pouquinho para a gente, querido. Perfeito. Então, vamos lá. Os órgãos de Gaia, nós podemos fazer uma analogia com todos os nossos ecossistemas, né? Então, os seus órgãos seriam todas as florestas, todos os campos, todas as cachoeiras, principalmente o mar, que seria aí seu pulmão, né? Os rios. Então, a natureza são os órgãos de Gaia, né? O coração de Gaia, a gente pode dizer que é o seu núcleo, assim como as batidas, né? Que eu até falo lá da ressonância Schumann, né? As batidas, elas são essa ressonância, e essa ressonância, olha, essa é difícil de explicar aqui, ainda mais pro pessoal aqui, porque é algo muito complexo, porque existe cálculos físicos para você chegar nesse número específico, mas assim, se a gente for resumir muito bem, pensa na aura humana, né, o campo eletromagnético, a nossa aura. Imagina só que da minha pele até a distância da onde minha aura se expande, porque a aura ela se expande um pouco acima de nosso corpo, ela tá um pouco longe, assim, ela é como se fosse um fantasminha desenhando a gente, né, como se fosse uma moldurinha invisível. Então, a ressonância Schumann nossa, vamos supor assim, seria o som que ela produz da distância da minha pele até onde ela termina, né? Então, isso seria a ressonância Schumann de Gaia, seria a distância da parte enfim, da Terra, né, da Terra fixa que eu estou falando agora, até agora eu não lembro de cabeça aqui, mas até uma parte da atmosfera dela, que eu falo no vídeo, né? E aí esse cálculo ele dá a ressonância Schumann, que é esse som, né? Então, é essa distância que dá esse som, baseado nos batimentos cardíacos, que não pelo amor de Deus, gente, não é um coração lá no centro, não é um coração físico, não é uma coisa física, porque isso está muito ligado com o corpo sutil de Gaia. Então, se você entrar, por um acaso, no núcleo da Terra, você vai ver uma bola de fogo, né? Você não vai ver um coração batendo, mas, de repente, se você for clarividente, você consiga ver um chakra com muita luz ali dentro, né? Que vai estar ressoando todas essas energias, né? Então, é mais ou menos isso. Sim, e eu acho relevante para quem está escutando esse bate-papo, né? Mas o que tem a ver isso com a minha saúde, né? O que a gente está falando aqui, pessoal, é que tudo é integrado. É o que o Lucas acabou de falar, não dá para a gente ficar separando as partes, né? Principalmente na medicina convencional, hoje em dia, a gente vê, né, isso aí já é uma constância nas últimas décadas, no último século, na verdade, se a gente parar para... A gente tem um outro episódio onde a gente fala sobre a história da medicina, então confere esse episódio, né? Mas basicamente foi isso, a gente começamos, né, a dividir o ser humano em partes, né? Como o Lucas estava falando, matemática, filosofia, história, geografia, todas essas matérias, né? Assim foi feito também com a nossa saúde, né? A gente tem especialistas no coração, especialistas em osso, sei lá, né? Em vários especialistas, cada coisa tem um especialista. E aí as pessoas, deu um problema na minha cabeça, tô com dor de cabeça, vou ter que ver um especialista para a cabeça, tô com um problema na minha barriga, vou para um gastro, enfim,
é isso que a gente precisa começar a rever esse conceito de separar as partes e entender que sim, somos todos, né, um só, integrado com tudo, né, o micro e o macro, que o Lucas fala bastante nesse vídeo também. A gente ensina isso, essa realidade, né, fractal, é tudo um fractal, é tudo, enfim, não existe separação, pessoal, é isso que a gente, cada vez mais, isso vai desde de cada um de nós, que a gente fala, né, que é como se fosse uma célula desse organismo vivo que é Gaia, e ela como organismo vivo vai ter nós, os seres aqui participando, vai ter os meridianos de Gaia, vai ter os órgãos de Gaia, como o Lucas falou, e é importante a gente entender que é tudo parte de uma coisa só, não tem separação. A gente está aqui morando na Terra, né, por permissão da Terra, não é a gente que escolhe nada aqui, né? Existe essa sabedoria maior desse ser vivo que permite que a gente esteja aqui evoluindo, né? A Terra é uma plataforma de evolução para todos nós. Então, eu acho que esse conceito de unidade que você fala no seu vídeo é fundamental, né, que a gente tenha essa consciência, né? Enfim. Sim. E Lucas, fala um pouquinho mais sobre, né, essa parte tu mencionou brevemente, né, sobre frequência da Terra e os meridianos que seriam esses chakras, né? O que tu quer dizer com chakras, assim? O que vem na tua cabeça quando as pessoas te perguntam? Lucas, me fala mais sobre chakras? Como é que tu responde uma pergunta sobre isso? Boa. Chakras são centros energéticos responsáveis por uma função específica em nosso corpo sutil. Traduzindo, é um órgão sutil, é um órgão que não é do corpo material, né? Muito estudado já na China, né? Na Índia, você tem também alguns desenhos muito antigos, você pode pesquisar na internet, você acha lá com os chakras, e até existe um desenho muito, muito antigo do Homem das Cavernas, se você vê, é muito legal, que tem um homenzinho de palito desenhado, né? E tem um monte de risquinho no lugar onde está cada chakra. Ou seja, ou eles sabiam disso, ou alguém chegou lá e ensinou, né? Então, chakras já é conhecido há milênios, né? Então, os chakras basicamente são esses centros energéticos que regulam o nosso fluxo de energia interior. Né? E isso, meu Deus, o que isso tem a ver com a minha saúde? Isso é muito importante. Quer dizer, o que seu órgão tem a ver com a sua saúde? Tudo. Né? É o funcionamento do seu corpo, é ele que regula aquela parte específica do seu corpo para que você possa estar vivo aí, tá tudo bonitinho, sem nada faltando. Né? Então, por exemplo, se você tem uma falha em algum chakra, o seu chakra fica meio lento, né? Porque são rodas que giram em uma certa velocidade, né? Os chakras. Né, os nossos chakras. Então, se você tem uma falha em um desses chakras, você acaba, digamos assim, pode ter alguma doença, pode ter alguma gripe, porque é a partir desses órgãos que eles regulam nossos órgãos físicos. Então, se a gente for pensar, é um sistema, né? Se a gente for pensar no pensamento sistêmico, né? É literalmente um sistema. Você tem um chakra que alimenta o órgão, e aí o órgão que alimenta o nosso corpo, e o nosso corpo que é retroalimentado pelos nossos pensamentos, pelo que a gente pensa, como a gente age no mundo, e dependendo das nossas intenções também. Que lembrando que tudo é vibração, né? E a gente pode até pegar lá uma passagem da filosofia hermética que diz o todo é mental. Então, aquilo que eu penso tem uma ação muito forte na matéria, antes mesmo dos nossos chakras, para depois vir na matéria. Isso pode ser comprovado pela experiência do Dr. Masaru Emoto, né, o Masaru Emoto lá do Japão, que fez um experimento com águas muito interessante. Mas vocês falaram dos chakras da Terra, né? Então, vamos lá. Se eu tenho chakra, você tem chakra, nosso corpo humano, a Terra também tem, porque ela é um ser vivo multidimensional, assim como todos nós somos. Né? Multidimensional quer dizer que nós temos diversos corpos de manifestação. Então, nós somos só consciência e luz. Vamos traduzindo, somos uma bolinha de luz. E aí, para essa bolinha de luz se manifestar, ela vai entrando em vários veículos, né? E de veículo em veículo, a gente chega no veículo físico, que é o corpo que a gente conhece agora, né? Então, nesse exato momento em que eu falo com vocês aqui, existe o meu corpo físico e todos os outros simultaneamente, né, acoplados em mim.
né? Porque é como, sabe aquelas bonequinhas, a boneca russa que você vai abrindo e vai tirando várias, uma de dentro da outra? É mais ou menos assim que somos nós, né? Igual uma cebola, né? Que são várias camadas. Sim. Exatamente. Terra. Existe no nosso corpo também existe os meridianos, estudado na acupuntura, né? E aliás é o fundamento da acupuntura. Eles usam as agulhinhas para equilibrar os nossos meridianos. Se a gente for traduzir, imagina as veias do seu corpo. Sim, as veias, as artérias, isso seriam os nossos meridianos. As nossas veias e artérias energéticas, né? Se o chakra é um órgão, as veias e artérias são os meridianos. E a Terra é dotada de chakra e veias e artérias. Só que diferente do nosso corpo físico, que um órgão é formado não de só veias e artérias, mas, na verdade, o coração ele tem mais, lógico, né? Mas não é uma regra geral. Todo órgão é feito de veias e artérias. Não, eles são feitos de células, de infinitas outras composições biológicas, né? Então, já o corpo sutil, o chakra, ele é feito da junção geométrica de várias linhas, né? Essas linhas do meridianos, essas veias e artérias sutis. É a junção de tudo aquilo, né, geometricamente, que forma uma mandala que vai formar um chakra. Na Terra, você tem as linhas, que no vídeo eu falo das linhas de lei, né, estudadas lá pelo cara que eu falei lá, agora não vou lembrar, mas ele fala, né, que tem essas linhas que entrecruzam por todo o planeta. E essas linhas, basicamente, elas são os meridianos da Terra. Os entrecruzamentos dela formam os vórtices energéticos, traduzindo os chakras da Terra, que são verdadeiras regiões gigantescas que possuem uma energia maravilhosa. Sabe aquele lugar que você vai, por exemplo, Machu Picchu, as pirâmides, e você entra lá e fala, nossa, eu posso ser cético, mas você sabe que ali tem alguma coisa. É bom estar ali, mexe com você, tem alguma coisa ali. É isso. Ali é um chakra da Terra, é um portal, né? Porque o chakra nada mais é que um portal que ele pega energias sutis de outra dimensão e traz elas, transmuta elas, traduz elas para a dimensão atual e reharmoniza. Então, entra por um lado e sai pelo outro. Se a gente for pensar em termos mais astronômicos, a gente pode falar que um buraco negro é um chakra. É um chakra maior, muito maior desse universo gigantesco, né? A gente pode ver pelas pesquisas do já falecido Stephen Hawking, que ele chegou próximo a dizer que o buraco negro seria uma espécie de portal. É um chakra, né? Se a gente for pensar assim. Os espíritos, os mestres da luz falam que os buracos negros seriam como nós vemos, seriam uma cópia rústica de um chakra, porque pela nossa limitada visão, né, dessa dimensão que a gente consegue enxergar, ou melhor ainda, traduzindo, por nós conseguirmos enxergar só do espectro das cores do arco-íris, porque acima disso a gente não enxerga, e se a gente enxergasse, a gente veria uma coisa que para a gente só tem uma altura, se a gente enxergar mais, a gente ia ver que é muito maior, porque a gente não enxerga aquelas cores. Então é mais ou menos isso. Lugares que, por exemplo, não tem as linhas de lei, aliás, que são lugares assim, imagina um vazio, assim, cruzando as linhas, aí você tem um vazio no meio ali, realmente não tem cruzamento nenhum. Essas áreas, né, são áreas que não são muito bem legais, assim, energeticamente, são meio nulas, né, são neutras, né, então você tem aí até o Triângulo das Bermudas, né, tanto o Triângulo das Bermudas como, se eu não me engano, chama o Triângulo do Dragão, alguma coisa assim, que é lá na China, que também tem essa questão de desaparecer navio, né, porque é um nulo eletromagnético, né, nessas regiões de nulo eletromagnético, você tem essas coisas estranhas que acontecem, mas nada mais é que esse vácuo, né, que acaba abrindo... Isso, vácuo energético, que acaba abrindo alguns outros portais para outras dimensões, acaba tendo uma coisa estranha ali, né? Muito então, bom. É isso. Bom, tudo isso que a gente está falando aqui, tem gente que fala, nossa, mas o que eles estão falando aqui? E a grande realidade é que a gente só consegue perceber, a gente só consegue entender o que a gente tem consciência sobre, né? E aqui eu
queria fazer a chamada, porque se a gente não tem um certo nível de consciência sobre um determinado assunto, se você não tem conhecimento sobre aquilo, você acaba não entendendo, não tendo entendimento. Então, a gente só consegue entender, né, o que você tem consciência, e você também só consegue transformar o que você tem consciência sobre. Então, eu queria te pedir um pouquinho aqui, Lucas, para falar desses níveis de consciência. A gente fala um pouco disso na nossa mentoria, né? E tem, desde que você falou do comecinho ali de imagens positivas, isso é relacionado a um nível vibracional, que é correlacionado a um nível de consciência. Então, fala um pouquinho para a gente aqui, um pouquinho desses níveis de consciência, o que eles são. Fala, você tem uma linguagem muito didática, fala um pouquinho do teu lado, o que você acha disso? Beleza, gratidão, fico feliz que a minha linguagem seja boa, porque começa a vir muita coisa, eu vou falando, gente. Desculpa se eu extrapolar, mas vamos lá. Níveis de consciência é um tema delicado que eu recomendo a todos que estão escutando e vendo que vão lá no Rubi Cósmico e assistam o meu vídeo chamado Níveis de Consciência, vocês vão entender bem melhor do que eu explicar aqui, porque lá está ilustradinho. Esse assunto é muito delicado, porque assim, quando você fala em níveis de consciência, você fica numa tênue linha de cair numa espécie de hierarquia, como se houvessem pessoas superiores e inferiores, e isso não é verdade e nunca será. Somos todos iguais, a única coisa que nos difere é o nosso olhar para a vida. Alguns conseguem ter um olhar maior, outros ainda não conseguem, mas isso não é uma deficiência, isso é algo natural, né? Aliás, é um processo natural, né? É um processo de nascimento e renascimento constante. Então, sobre esses níveis de consciência, eu abordei da forma como a Cabala, né? A Cabala é a mística da tradição judaica, e a Cabala ela fala sobre a questão do nível de você entender de forma literal, né? De você entender de forma mais científica e de você entender de forma mais simbólica, e aí eu colocaria aí de você entender de uma forma multidimensional, transcendental, muito maior. Porque seria mais ou menos assim, eu posso tem uma passagem que eu posso interpretar de milhões de formas. Eu posso, por exemplo, não joga pérola aos porcos. Eu posso entender literalmente que eu não posso pegar pérolas e jogar em porcos. E aí eu faço uma lei, e quem jogar pérola no porco vai ser condenado à morte, porque Jesus falou isso, e tá errado e não pode. Aí eu faço toda uma moral em cima disso, que pérola ao porco, você tá louco. Se tu tá usando pérola, a gente já vai investigar a tua casa para ver se tem um porco lá, né? Então, esse é o entendimento literal. Agora, o entendimento mais científico, não jogue pérola aos porcos. Não, peraí. Né? Vamos entender a constituição da pérola e o porco. Aí, de repente, descobre que, na verdade, a pérola tem uma substância... Eu tô assim, exemplo, tá, gente? Não é real. A pérola tem uma substância que o porco ele começa a envenenar e morre. Né? E você não pode jogar pérola no porco porque é uma constituição química que mata o porco. É só por isso. Aí são cientistas falando. Aí você tem o terceiro nível de consciência que demanda, né, um aprendizado maior de união, que aí é o olhar transdisciplinar. E daí você vai entender filosoficamente o que simboliza a pérola, o que simboliza o porco. Aí você vai entender que o porco pode simbolizar nossos instintos mais impulsivos e a pérola pode significar nossas virtudes. Então não jogue as virtudes, ou seja, não deixe nossas virtudes ficar embaixo dos nossos instintos, né? Ou seja, os instintos acima das virtudes, né? E aí, ou seja, você já tem um olhar mais simbólico, filosófico, que você já expande maior. E aí, é óbvio, existe um outro olhar mais multidimensional ainda, que acho que esse exemplo é até difícil de falar, mas aí seria já fazer uma leitura de sair, né, numa viagem astral e entender que aquele simbolismo específico da pérola e do porco, né, são duas palavras com teor vibracional que formam uma mandala energética que condensa como se fosse um pendrive que condensa uma informação específica que não tem nada a ver com pérola e porco. Se a gente for traduzir o que eu acabei de falar aqui, eu acho que agora ninguém entendeu nada, é mais ou menos assim, é a mesma coisa que eu sou um hacker, aí eu vou ali no meu computador e escrevo, eu passo uma informação ultra secreta e coloco num arquivo. E eu coloco a senha desse arquivo
essa frase, não jogue pérolas aos porcos. E todo mundo fica prestando atenção na senha e acha que a senha é a mensagem. Mas, na real, aqueles que vão além entendem que é só uma senha. E a hora que atravessa aquela pasta, pega tudo aquilo. Só que isso aí nem eu nunca cheguei até agora a experienciar uma coisa dessas. Então, é uma coisa que eu sei, porque isso foi uma informação que eles passaram quando eu estava estudando para fazer esse vídeo, né, os meus mentores, guias e tal, espirituais, e eu estou trazendo aqui para vocês, mas é basicamente isso. Sim, sensacional. Muito bom. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui hoje, Lucas, eu queria um pouquinho sobre a tua opinião, né, sobre essa parte do corona que a gente vem vivendo hoje em dia ainda, né, ainda está presente na realidade da grande maioria das pessoas. Qual que é a tua visão sobre, né, sobre o que vem acontecendo nos últimos meses, aí, desde basicamente do início do ano, né? Nessa visão cósmica, digamos assim, como é que tu vê tudo isso que o planeta Terra vem vivendo em relação a essa situação do coronavírus especificamente? Perfeito. Sobre esse olhar, para quem quiser realmente entender literalmente meu olhar, recomendo o vídeo Terra Viva e o vídeo recente que eu postei que chama O Planeta Terra é uma Escola, né? Esses dois vídeos juntos vocês vão entender qual é o meu olhar perfeito em relação ao Covid. E eu vejo realmente o planeta como uma escola, né? E o Covid, na real, para mim, em minha opinião, ele está sendo um professor que chegou e falou: chega, para, repensa, vamos refletir, porque não está dando certo. A humanidade está desenfreada, está todo mundo louco, está todo mundo preso em rotinas, em ambições, em desejos, e ninguém sabe para onde está indo. A humanidade está como um trem desgovernado, indo para não sei para onde, mas todo mundo luta para assumir o controle do trem. Mas também só para ficar na salinha de luxo ali, que é a sala de controle, porque a pegar o trem mesmo para conduzir, achar um caminho, ninguém está nem aí. Né? Então todo mundo se mata para pegar o controle, para ter o poder, mas não sabe nem para onde está indo. Né? E aqueles que querem pegar o controle do trem para conduzi-lo e procurar achar, traçar uma rota, né, geralmente são, digamos assim, o pessoal são excluídos, né? São humilhados muitas vezes, né? E difamados principalmente. A maior arma dos poderosos é a difamação, né? Você coloca em descrédito todos aqueles que vêm com aquela ideia de despertar, ou seja, com a ideia sincera de trazer amor. Isso aí vai contra o que eles pregam, né? Que é a ambição, o egoísmo, é eu por mim mesmo e ponto final, né? Então, diante desse trem desgovernado, não poderia acontecer outra coisa senão colocar uma ordem. E a ordem veio por meio do caos. Né? Então, o Covid seria essa ordem se manifestando no caos. Né? Seria aí a lei maior se materializando através de uma manifestação da morte, uma manifestação de um ceifador invisível, que ele está aí para levar embora aqueles que precisam ser recolhidos, né, diante a esta fase de transição planetária, e principalmente dar consciência àqueles que estão aqui, e toda a humanidade. Então, o Covid, para mim, ele é um grande professor, e que realmente está mostrando caindo muitas máscaras hoje em dia por conta disso, né? É só observar, né? O egoísmo de cada pessoa, né? Do tipo, tem Covid, mas eu não tô nem aí, eu vou andar sem máscara, eu vou isso, aquilo, ou seja, né? Muitas pessoas pensando no próprio umbigo, né? Provando ainda mais o seu egoísmo do tipo, tá Covid, mas eu não me sinto bem e eu, né? Então, diante de um olhar mais cósmico, né? Se a gente for pegar aí um olhar pegando alguns pontos históricos da própria espiritualidade, a gente tem que falar sobre Chico Xavier. Chico Xavier, ele falou há uns anos atrás, se não me engano, 50 anos atrás, contando a partir de 2019, né? 50 anos atrás, que houve um concílio galáctico ali perto do planeta, assim, né? Ali nas colônias espirituais, em que vários seres de várias hierarquias do cosmos se reuniram para falar sobre a humanidade, porque essa escola estava perdendo o controle. O ser humano tinha descoberto o poder do átomo, né? E os nossos amiguinhos de outras galáxias pensaram, bom, ali o povo já é hostil e perigoso,
né? Agora eles dominam o poder do átomo. Bom, ferrou, né? Então a gente precisa ver, porque se o pessoal começar a colonizar outros planetas aí, a gente está perdido. Então, o que aconteceu é que houve esse conselho, e foi dado um prazo de 50 anos para a humanidade, para ela não entrar em guerra mundial, né? Entrar numa terceira guerra mundial. Isso tudo foi Chico Xavier explicando. E o prazo acabaria em julho de 2019. A gente não entrou numa guerra mundial até julho de 2019, e o que foi decidido pelo alto da melhor maneira possível, porque precisava vir, digamos assim, a ter um corretor, uma ordem, né, para reequilibrar tudo isso, e nós nos comportamos o mínimo possível, né, nesses 50 anos, porque o que eles veem do outro lado é a porcentagem de pessoas despertas, ou no mínimo buscando o despertar espiritual, né? O autoconhecimento sincero, de alma, do coração, né? A humildade, não importa como. Às vezes você é um faxineiro que você ama o que você faz, ou você não ama o que você faz, mas você faz com muito carinho, com muito amor. Aquilo já é um ser desperto. É ponto, entendeu? Não é um intelectual. É a humildade. É amor, né? Então, a gente atingiu aí pelo menos uns 4% de 8 bilhões, e a misericórdia divina é muito grande. Para eles isso é muito. E foi optado por se manifestar, né, este vírus, né? Então é aquilo, né? Quando a gente fala sobre isso, bem e mal são conceitos humanos, porque se Deus é o todo, né, se a fonte criadora de tudo e de todos é tudo isso, então todos que estão aqui são instrumentos divinos para o reequilíbrio desse grande todo, desse grande corpo, não é mesmo? Então, se a gente pode ver que os vírus, quando eles entram no nosso próprio corpo, eles precisam entrar para a gente ter imunidade, porque daí eles viram nossos amigos, se a gente for colocar assim. Então, se a gente for pensar, os próprios seres, vamos supor, das trevas, ou seres negativos, ou pessoas às vezes muito ambiciosas, acham que estão indo contra o todo, mas na verdade estão sendo instrumentos de reequilíbrio deste mesmo todo, né? Então, sim, não foi... É polêmico que eu vou falar aqui, mas assim, foi sim, digamos assim, na minha visão e tudo que eu vivo, de tudo que eu sinto, tá? Pelo amor de Deus, gente, foi algo planejado pelo alto, mas também foi fruto da ambição e da ganância e autocorrupção humana esse vírus. Então foi um vírus aí que, agora eu vou dizer que a minha opinião, baseada no que eu vivo, do que eu sinto, que já foi informado. Se não, aí não quero acreditar, tá tudo bem, a gente fica só no terra viva, tá bom? Mas foi uma engenharia genética humana, esse vírus, né, foi uma criação aí humana, mas os seus criadores foram um instrumento, né, digamos assim, negativo do alto para trazer a ordem, né? Então este é o meu olhar perante o Covid. E o mais importante nessas épocas de Covid é aprender as lições do que isso está proporcionando na nossa vida, porque isso realmente quebrou muitas rotinas, quebrou muitos pensamentos, direcionou muitas pessoas em rodo, milhares de pessoas trancando faculdade porque não aguentam fazer faculdade EAD, ou seja, a faculdade era uma opção de curso, já está indo para outro, já está afastando para refletir, será que é isso que eu quero mesmo? Então, vejam o Covid como um momento de reflexão, né? É isso, um momento de reflexão e interiorização, porque eu vi recentemente, gente, pelo amor de Deus, as pessoas elas têm que fazer tudo mesmo, tem que ir para a praia, não sei o quê. Hoje em dia é assim, meu, o Covid está aí, pode morrer a qualquer momento. Gente, a gente pode morrer a qualquer momento, desde o momento que a gente nasce. Não é o Covid ele só veio te lembrar isso, que você pode morrer a qualquer segundo. Você está aí, você morre. Então ele veio falar, aproveita mais a vida. Ou melhor, a pessoa pega e fala, beleza, eu vou aproveitar a vida. Nossa, peraí, o que eu estou vivendo? Isso que eu estou vivendo é minha vida? Qual é a minha vida? O que eu sou? Aí começa. Então, esse é meu olhar sobre o Covid. Então, eu reitero o que eu falei. Meu olhar, minha visão, baseado no que eu sinto, baseado no que eu vivi, se não te... Não é legal para mim, Lucas? Tudo bem, tá ótimo, respeita a visão de cada um. O importante é uma única coisa: termos mais amor por nós, principalmente, e pelo nosso próximo. É só isso. Não importa culpado, não importa quem, não importa no que eu acredito. O que importa é amor, o amor é universal. O amor não tem religião, se manifesta em qualquer lugar, tá bom? É só isso. Não, e lindo, né? Com certeza, eu acredito
pessoalmente, que com certeza é por aí, a gente sabe que a dualidade, né, o positivo e o negativo, são duas partes da unidade, né? Então, faz parte da unidade, essa é uma questão de percepção. Na verdade, na unidade não existe bom ou mal, como você disse, e com certeza o caos precede a transformação. Essa é uma lei da vida, né? Então, com certeza é um momento de transformação para todo mundo. E não é coincidência que o Covid ataca a região do quarto chakra, que é a região do amor, né? O Covid ataca justamente pulmão, coração, que é o quarto chakra, é onde a gente expressa amor. Então, isso que o Lucas falou, de quem tem esse amor dentro de si, provavelmente está sobrevivendo, está aqui, né? E quem teve que ir embora, que também teve amor, teve a sua função no todo. É isso que a gente precisa, eu acho que cada vez mais criar essa consciência do todo, criar essa consciência de união, que a gente começou esse bate-papo falando disso, né? Porque é a única coisa que existe. Né? Não existe essa separação que essa cultura material criou, esse egoísmo, essa coisa, né, de que ele falou tirar selfie. Eu vejo, quando você estava falando, eu imaginei, a galera quer tirar selfie na cabine de quem está dirigindo o trem. Vai lá, tira uma selfie, pronto, já estive aqui, passei por aqui, mas ninguém quer ajudar a controlar, ajudar a assumir, né? Enfim. E eu acho que é por aí, me veio muita imagem, eu comecei meio que dar risada, assim, imaginando do jeito quando você estava falando, né? A galera lá, é o que a galera quer mostrar que teve ali, fingir que fez alguma coisa, mas assumir mesmo responsabilidade por si. Eu acho que é o primeiro passinho, né? E, enfim, e aí é uma consequência, o que você vibrar para você, se você vibrar amor próprio, você vai reconhecer o amor no outro, no próximo, você vai reconhecer o amor por Gaia, você vai reconhecer amor pelo universo, tudo começa com você se amando, né? E para a gente finalizar, Lucas, a gente sempre pergunta aqui, se pudesse deixar uma mensagem, algum pensamento, mensagem, algum livro, qualquer coisa que tu queira compartilhar, que sinta nesse momento no teu coração que seria de valor para quem está escutando, nos vendo nesse exato momento, o que você compartilharia com essa pessoa? Muito bom. Bom, é bem simples. Na verdade, a simplicidade é a chave da humildade, e a humildade é a chave da iluminação, da ascensão, né, da conscientização. E assim, é aquilo, o conhecimento é muito grande, tem muita coisa muito legal para a gente descobrir sobre esse universo, né, sobre os mundos espirituais, sobre muita coisa. Mas assim, conhecimento se empilha, sabedoria é vivência que se internaliza. Então, sempre, nunca esqueçam que é isso. Quando cada um de nós estivermos no último momento da nossa vida, né, estivermos realmente para morrer, a única coisa que vai vir na sua mente, na mente de cada um de vocês, são todos aqueles momentos e memórias dos sorrisos que você tirou e provocou, e de que você mesmo sorriu. É só isso, são só sorrisos no final que vão sobrar. Mas nada, pensem nisso e vamos juntos viver uma vida que vale a pena ser vivida, apenas sorrir, né? Sorrindo, é isso. Vamos viver as experiências, né? Estamos aqui para isso, pessoal. Muito bom. Eu e a Vá, a gente estava conversando essa semana sobre isso, né, Vá? A gente estava fazendo ajustes pessoais, ajustes de casal, conversando mesmo. E uma das coisas que a gente estava conversando sobre isso, né? Como é que a gente quer viver, né, o nosso dia a dia? Eu estava falando, né, sobre essa parte do que tu acabou de falar, né? No final, no último dia lá das nossas vidas, o que vai passar na nossa cabeça, né? E eu fiquei refletindo e falei, eu acho que são as experiências, né? Eu quero ter mais experiências, que é isso que eu vou levar para minha vida, né? Tudo isso, esses sorrisos e as experiências que a gente tem no nosso dia a dia. Muito bom. Lucas, brigadão pra gente, né? Última perguntinha aqui, só para quem ainda, né, não sabe, fala um pouquinho de como conhecer mais o teu trabalho, Instagram, Facebook, o canal, tem alguma outra, tem site? Fala pra gente qual que é a melhor maneira de conhecer mais sobre o teu trabalho. Perfeito. Primeiro, gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão a vocês dois, né? Maravilhoso esse convite. E vamos lá, para quem quer saber mais, vai lá no YouTube, só colocar Rubi Cósmico, tá bom? Vocês acham meu canal. Me segue lá no Instagram, @rubicósmico, que lá eu faço algumas lives, alguns conteúdos bônus, é muito interessante.
Junto com a minha parceira também, a gente tem uma escola de desenvolvimento humano que chama Mirai, né? E lá nós temos encontros filosóficos que chamam Espiral da Sabedoria, né? A gente tem aí esses encontros, faz aí pelo menos a cada 15 dias. Se você quer saber como se inscreve, lá filosofar conosco, você vai em pensemirai.com, tá bom? Ou segue @pensemirai, tá bom? Mirai aí com Y, tá bom? MIRAY. E é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E também eu faço as terapias de orientação de jornada, né? Que é aí uma terapia individual. Quem quiser, tiver afim, me chama no direct lá do Instagram, @rubicósmico, que eu passo as informações, tá bom? Então, no mais, é isso aí. Gratidão a todos. Foi maravilhoso, tá bom? Show de bola, valeu, brigadão. Lucas, mais alguma mensagem final, algum compartilhamento que você queria deixar aqui? Eu achei demais isso de você orientar as pessoas na jornada, né? A gente fala sempre que o único compromisso que cada um de nós teria, se alguém, né? Se a gente tem o livre-arbítrio aqui, mas o único compromisso que a gente tem que assumir para se desenvolver é assumir com fé o seu propósito, a sua jornada, né? A única coisa, quanto mais você seguir nesse caminho, mais feliz você vai ser, mais você vai ajudar no todo, enfim. Então, muito legal que você trabalha com isso. É fundamental, pessoal, né? A gente trabalhar e com determinação, com fé, ser fiel ao seu propósito, à sua jornada, é talvez a maior missão de cada um de nós aqui. Então, que bom que você ajuda as pessoas nesse caminho, né? É bom, pessoal, para vocês saberem. E gratidão, querido, por estar aqui. Muito legal, adorei nosso bate-papo, estou adorando as coisas que você está fazendo, é muito legal. Foi o que eu falei para o Bruno desde o primeiro vídeo que eu vi. Que legal que alguém tão jovem, né? A gente ainda... Você me deu esperança para os jovens, porque a gente está aqui, eu sou um pouco mais velha, eu sempre fui a louca que quer assumir o controle do trem, né? É muito para ajudar todo mundo, para salvar todo mundo. E é muito legal ver que a gente não está sozinho, muito pelo contrário, cada vez mais as pessoas estão se despertando e ajudando, e é por aí, a partir do momento que a gente começa a criar para o todo, e não só para si, a gente vai sim conseguir chegar lá, vai conseguir transformar, né, tudo junto para um caminho melhor, com certeza. Gratidão por estar aí fazendo a sua missão. Gratidão a minha. Valeu, Lucas, brigadão. E minha amiga, meu amigo bioenergético, confira lá nosso site www.projetoenergiacronica.com. Tem um guia especial esperando por você lá de 32 páginas, onde a gente fala mais sobre os 4 pilares para ter saúde no século 21, sem ter que fazer dieta milagrosa, sem ter que pisar um pé na academia, sem tomar suplementos mágicos, mesmo que tu tenha 15 minutinhos por dia para aprender esse sistema. Pois é, pessoal, a gente fala tudo ali sobre a integração, que a gente falou nesse bate-papo inteiro, né? A gente fala sobre a integração necessária para a sua saúde, confere lá. É isso aí, a gente fica por aqui e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus, tchau, tchau. Gratidão, queridos. Beijo.